Na vida somos cercados por todo tipo de pessoas, umas mais extrovertidas, outras mais envergonhadas, umas até que pensávamos que conhecíamos bem, até que um dia essa pessoa se revela quem realmente é. Existe um provérbio japonês que diz que temos 3 faces. Uma você mostra para o mundo, a segunda para seus amigos próximos e a família, a terceira que você não mostra para ninguém. E essa é o reflexo de quem você realmente é. Se esse ditado for verdadeiro, por que então esse homem tinha 21 faces a mais que nós? Para nós, meros mortais, ficam as curiosidades sem soluções. Mas para você que está ligado em nosso canal, fica a satisfação de conteúdos curiosos de primeira. Então acaba logo com esse mistério do botão do like, aproveita para se inscrever e deixe seu comentário. Dá aquela força para a gente continuar a crescer e estar aqui com coisas mais interessantes. E não se esqueça de compartilhar. Com sua ajuda, vamos continuar aqui por mais tempo e isso tudo por você. Para não perder os vídeos, ativa o nosso sininho e segue a gente nas redes sociais. Links na descrição desse vídeo. Bora pra cima! Em toda a sociedade existem aquelas pessoas que cometem atos criminosos por causa de doenças mentais. A lei criminal deve encontrar uma maneira de lidar com essas pessoas de maneira justa, enquanto protege o público contra outros danos. A tarefa não é fácil. O caso de Billy Milligan dividiu as pessoas, mas serviu como instrumento de educação. Boa parte da opinião pública estava ao lado das vítimas, assim como a promotoria. Não acreditavam no que era alegado pela defesa. A mídia foi acusada de prejudicar a legitimidade das decisões e do processo ao tornar o réu uma celebridade por conta de sua condição psicológica e psiquiátrica extraordinárias. Novamente, a famosa linha tênue de discussão foi estabelecida. Um transtorno mental justifica um crime? William Stanley Milligan nasceu em 14 de fevereiro de 1955 em Miami, Estados Unidos, mas ficou conhecido como Billy, filho de Dorothy Milligan e Johnny Morrison. Ele não cresceu em um ambiente familiar muito amigável. O pai biológico não o registrou com seu sobrenome. William recebeu apenas o sobrenome de sua mãe, que mantinha o sobrenome do primeiro casamento. Nos Estados Unidos, é comum a mulher deixar de usar o sobrenome do pai e passar a usar o sobrenome do esposo. Esse é o motivo porque nós conhecemos muitos produtos americanos de famílias com apenas um sobrenome. Billy, aos 3 anos de idade, viu o triste fim de seu pai alcoólatra, ter crises constantemente, acumular dívidas de jogo e cometer suicídio na garagem de sua casa depois de inalar bastante fumaça, tudo isso em 1959. Alguns anos depois, Dorothy, a mãe de Billy, se mudou com ele e mais 3 filhos para sua cidade natal, Lancaster, em Ohio. Pensava-se que seria o início de uma nova vida, mais satisfatórias para todos, mas não foi bem assim para o pequeno Billy. Antes de concluir o colegial, a mãe do jovem casou e divorciou em mais 2 vezes, tudo isso enquanto morava em Ohio. Billy, por sua vez, demonstrava uma bipolaridade extremamente específica, variando não apenas seu comportamento, mas também a forma de apresentar e os trejeitos de cada personalidade desenvolvida. Sua mãe passou por muitos relacionamentos com homens abusivos que os machucaram, até que finalmente ela se casou com o ex-marido novamente, aquele mesmo a qual ela havia adotado o sobrenome. Seu nome, Calmer Milligan, isso em 1963. Vamos destacar que era o mesmo homem de quem já havia se separado por conta de violência doméstica. Aos 5 anos de idade, o jovem Billy, com todo esse processo traumático, que iam desde as horríveis memórias do pai biológico
até as violências diárias sofridas por Calm, Billy começou a dividir a sua mente em diferentes personalidades para conseguir lidar com a sua dor. As 3 primeiras foram Sean, Kristen e às vezes dizendo não ter nome ou um lar. Sean tinha 4 anos de idade, sua primeira personalidade apresentada. Era surdo e apenas zumbia. Ele refletia o desejo de Billy de se excluir dos barulhos do mundo, como os de Calmer enquanto o estrupava e dos gritos de sua mãe ao ser espancada. Kristen, sua segunda personalidade, tinha 3 anos e era disléxica, mostrando a confusão e a reclusão do mundo que não o entendia, como o Billy era. E o garoto sem nome sentia que não pertencia a lugar algum, tampouco ao próprio corpo. As características refletiam em confusões e reclusão no ambiente escolar, algo que se tornou grave na metade dos anos 70, quando Billy entrou na universidade. Em 1975, já com 22 anos de idade, Billy foi preso na instituição correcional de Lebanon por assalto e também acusado de estupro. Foi obrigado a se registrar como agressor sexual e realizar comparecimentos ao fórum após a sua liberdade condicional em 77. No final do mesmo ano, Billy não se incomodou muito com as penalidades que sofreria caso quebrasse essa condicional. Em 14 de outubro daquele mesmo ano, o jovem apontou uma arma para uma estudante de optometria, abusou sexualmente no estacionamento do campus, depois a obrigou a preencher um cheque e descontá-lo para ele. Isso aconteceu de novo no dia 22, no dia 26, no dia 27 de outubro, exatamente como da primeira vez. As 3 vítimas identificaram Billy no banco de fotos de agressores sexuais, com as digitais encontradas no carro de uma delas. Em depoimento, uma das mulheres estranhou o comportamento do homem, além de afirmar que ele agia como uma menina de 3 anos de idade. A polícia de Columbus e a polícia da universidade prenderam Billy em casa, em Williamsburg. No momento da prisão, ele se mostrou surpreso e chocado, como se nada tivesse acontecido, porém não resistiu à prisão. Com todas as provas, o caso indicava um fim prático. Além de violar sua liberdade condicional, as armas encontradas em sua residência somaram em seus indiciamentos por roubo e estupro. Caso finalizado, pensou a polícia, mas não foi tão fácil assim. Após ficarem prontos os exames psicológicos, ele foi diagnosticado com múltipla personalidade. Foi o que alegaram. Era somente a prisão de 24 pessoas, todas elas ao mesmo tempo. O médico psiquiatra que acompanhava o caso de Billy o diagnosticou com esquizofrenia aguda. Porém, para a psicóloga Dorothy, definiu que ele sofria de transtorno dissociativo de personalidade. O distúrbio acontece quando alguém tem uma ruptura de identidade, com 2 ou mais personalidades que assumem o controle, enquanto a principal fica desligada da mente. Talvez seja essa a explicação da surpresa que ele demonstrou quando foi preso. O transtorno geralmente resulta de experiências traumáticas, em que os indivíduos usam as personalidades alteradas para escapar de abusos emocionais e físicos. Durante as análises em hospitais psiquiátricos administrados pelo Estado, o homem manifestou 14 personalidades distintas. Ao todo, Billy foi diagnosticado com 24 perfis vivendo dentro de sua mente, todos com nomes, idades, sotaques, interesses, índoles, sexualidades e deficiências diferentes. O seu relatório psiquiátrico acusava que um jovem comunista iugoslavo chamado Ranger tomou a consciência de Billy e decidiu roubar as pessoas e dividir os bens com igualdade. Porém, antes disso, Adalana, uma homossexual, assumiu o controle e estuprou as mulheres porque queria se sentir mais viva.
insanidade confirmada. Em nenhum momento a própria personalidade principal, ou seja, o próprio Billy, lembrou-se do que aconteceu. O jovem tinha impulsos suicidas como o próprio pai e dizia que se sentia como se tivesse sido roubado quando voltava para o próprio corpo. Terry Sherman, um dos promotores do caso, definiu a história como ridícula e Avivit, outro promotor, discordou dele e disse, abre aspas, o padrão de fala de Billy era diferente. Seus sotaques eram diferentes. Ele se sentou de diferentes maneiras na cadeira dos réus. Fecha aspas. Isso é besteira. A mídia está fazendo desse cara um herói popular, contrapôs um dos parentes de uma vítima durante o julgamento. O caso foi absolvido pela mídia de tal maneira que o mundo passou a se interessar mais pela psique do réu, anulando os crimes e traumas causados às vítimas, gerando uma revolta social. Em 1998, Billy foi absolvido e se tornou a primeira pessoa da história do sistema judiciário dos Estados Unidos a ser inocentada por um crime, alegando transtorno de personalidade. No entanto, ele foi submetido a um tratamento psiquiátrico diário e intensivo para que a cada 90 dias uma série de audiências pudesse discutir o estado de sua sanidade e a manutenção do veredito final. Em 91, Billy foi finalmente liberado de seu tratamento após ter completado o que os médicos chamavam de fusão de personalidade e assumido o controle de sua mente novamente. A partir de 1996, passou a morar na Califórnia, onde abriu uma produtora de vídeos e tentou negociar a produção de um curta-metragem sobre a direção criativa, escute bem, de uma de suas personalidades, mas ele não teve sucesso. Milligan morreu aos 59 anos de idade em 2014, vítima de um câncer. Você deve estar se perguntando se já não viu essa história antes. Pois é, essa foi a história base para o filme Fragmentado, estrelado pelo ator James McAvoy em 2016. O que essa história tem de curioso são as datas e os lançamentos da trilogia dos filmes. Em 91, foi lançado o filme Corpo Fechado, estrelado por Bruce Willis, que conta a história de duas personagens vivendo entre nós, um super-herói e um vilão. Esse vilão foi estrelado por Samuel L. Jackson, mesmo ano de constatação de sanidade de Billy. A morte de Billy foi em 2014 e 2 anos depois foi lançado o filme Fragmentado, contando a história de um homem que também sofria de múltiplas personalidades. Seria apenas uma coincidência? E no início do ano, esse ano de 2021, a Apple TV+, anunciou a produção de uma série que irá contar a vida de Billy, intitulada como The Crow Room, estrelada por ninguém menos que Tom Holland, o atual Homem-Aranha do universo Marvel. A série, escrita e produzida por Akiva Goldsman, abordará histórias da vida real de pessoas que vivem com doenças mentais. A série ainda não tem data para estrear, mas já tem público garantido para assistir. E antes de irmos, para você, ainda existem pessoas como Billy por aí? Será que elas são capazes de viver em sociedade ou será que já vivem sem nós sabermos? Conhece alguém de personalidade estranha? O que você acha? Nós ficamos por aqui, agradecendo sua honrosa audiência. Até a próxima!